Propósito. Eita palavrinha que vem nos acompanhando cada vez mais e gerando uma certa ansiedade. Porque parece que o propósito ele é direcionado a apenas algumas pessoas no universo. Será que isso é verdade? Bom, é justamente a respeito disso que vamos falar nesse nosso podcast. Mas antes, roda a vinheta! Quando nós falamos em propósito, nós pensamos sempre em algo grande, em algo transformador, em algo impactante para a humanidade. Eu tenho visto, inclusive, que muitas pessoas estão ficando ansiosas, exatamente, gerando o efeito contrário em busca do seu propósito, porque acreditam que às vezes o viver a vida do cotidiano não é viver de propósito, que viver de propósito é você fazer exatamente apenas o que você ama de fazer, ou coisas muito grandiosas que vão impactar diretamente a humanidade. Não é que não seja bem assim, mas a gente precisa olhar para um outro aspecto também. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de uma razão de existir, uma razão de viver, certo? Às vezes, a gente denomina propósito como sendo algo, uma ação, uma atitude nossa, né? Então, eu vivo do meu propósito, eu trabalho, minha carreira é com propósito. Mas a gente não para pensar que, na verdade, muitas coisas que nós já fazemos, inclusive, fazemos por propósito. Por exemplo, se eu parasse neste momento para poder te perguntar, o que te fez levantar da cama hoje? O que te moveu a não fazer com que você apertasse soneca, até desistir e falar assim, hoje eu não vou trabalhar? Tati, eu acho que foram as minhas obrigações financeiras. Tati, eu acho que foi a minha vontade ou meu desejo de prosperar. Tati, eu acho que meus filhos. Ótimo, a gente já deu 3 motivos de a gente viver a nossa vida de propósito. Por que o de propósito? De propósito é quando você sabe que você tem aquela obrigação, que você tem aquele desafio, que você precisa se comprometer para entregar algo e em troca desse algo você recebe uma coisa em troca disso. Às vezes é financeiro, às vezes é satisfação, às vezes é reconhecimento, às vezes é tudo junto e misturado. O que eu quero que você pare para pensar hoje é o que te fez levantar da cama hoje? Hoje. Não estou falando daqui 15 dias, 15 anos e nem 15 dias atrás e 15 anos para trás. Estou dizendo hoje. O que te fez levantar da cama hoje? Esse motivo possivelmente está atrelado ao seu propósito de vida. Poucas são as pessoas que conseguem monetizar com o seu propósito. Tati, o que significa isso? Ganhar dinheiro e ainda viver do seu propósito. Como assim, Tati, poucas pessoas? Poucas pessoas conseguem atrelar as suas aptidões pessoais, o seu desejo, o seu sonho, com a sua carreira, com o público específico que vai demandar serviços ou de repente produtos de você. Então são poucas as pessoas, vamos colocar, 5% da humanidade que consegue vincular tudo isso dentro de uma mesma caixinha. Então eu vou correr o risco de dizer que 95% da população não vive de propósito de forma nenhuma. Até porque às vezes o propósito, ele não necessariamente está na sua jornada profissional. Às vezes o propósito está dentro da sua casa. Às vezes o propósito é você cuidar de alguém da sua família que ficou adoentado e essa pessoa só tem a você. Isso é viver de propósito também. Mas Tati, eu tive que paralisar minha vida para tudo, para eu poder realmente auxiliar, ajudar essa pessoa. Quer propósito mais nobre do que esse? Às vezes o propósito
pode não estar dentro da sua casa, mas de repente o propósito pode estar na igreja que você participa ou na comunidade que você ajuda. Com certeza. Por quê? Porque quando nós deixamos de fazer algo para as nossas vidas pessoais, para as nossas recompensas pessoais, e a gente ajuda outras pessoas, isso é viver de propósito também. Às vezes o seu propósito é ser um missionário, uma missionária. Às vezes o seu propósito é ser uma grande mãe, talvez uma grande esposa, talvez um grande pai, talvez um pai presente, diferente de toda a sua família, mudando inclusive toda essa questão hereditária para as próximas gerações. Que é propósito maior do que esse, que é você conseguir destravar algo que está acontecendo na sua família por gerações, repetidas gerações, divórcios em repetidas gerações, pais que não se relacionam bem com os filhos em repetidas gerações, e você veio para a Terra com o propósito de fazer totalmente o contrário, para você poder mostrar para as futuras gerações que sim, que é possível você fazer coisas totalmente diferentes se isso realmente for significativo para você. Tá tudo bem você continuar procurando o seu propósito também na área profissional. Tá tudo bem se você continuar procurando o seu propósito na área profissional. O que eu quero te dizer é que você não precisa ficar buscando apenas desta forma. Às vezes, desde o seu levantar até o seu anoitecer, de você ir para a cama, pode ter sido um dia estressante, cansativo e ainda assim ter servido para que você pudesse praticar o seu propósito. Eu tenho pensado, estudado, eu tenho lido muitas coisas a respeito de propósito. Mas por que, Tati, você ficou tão curiosa com esse assunto? Porque eu sempre fui uma pessoa que quis fazer coisas com sentido. E quando aquilo deixou de fazer sentido na minha vida, eu já não tinha mais motivação para continuar fazendo aquilo, e eu queria desistir e começar uma coisa nova. Eu precisei entender, o que é essa coisa que me motiva e que às vezes me desmotiva, para eu poder compreender um pouco mais a respeito de mim. E o que eu pude compreender é que, principalmente, quando eu não estou fazendo algo que o meu coração se regozija, eu diminuo a minha intensidade, a minha motivação. Tati, pode ser que de repente isso seja algo que você percebeu que vai contra o seu propósito? Às vezes sim, mas às vezes pode ser o cansaço, às vezes pode ser uma dúvida sobre a minha capacidade, sobre será que eu vou dar conta disso mesmo? E aí então a intensidade diminui, a intensidade diminuindo, acontece o quê? Acontece o risco da desmotivação. E na desmotivação, às vezes, a gente perde a nossa visão de propósito. Ah, Tati, mas quer dizer que ele sumiu de lá? Não, ele não sumiu de lá. Ele sempre esteve lá e ele sempre vai continuar estando lá. Tati, se você tivesse que falar pra gente hoje, qual é o seu propósito? O que eu tenho, o que eu sinto forte no meu coração é que eu nasci para poder ajudar as pessoas a abrirem o seu nível de consciência para poder viver a vida deles da forma que eles desejarem. Realmente acreditando que a vida vale a pena. Então quando eu falo assim, bora, vamos fazer valer a pena, não é apenas um jargão, é aquilo que eu acredito. Eu acredito que as pessoas precisam sim ir em busca dos seus sonhos, em busca dos seus ideais, em busca dos seus propósitos, mas desde que, para isso, não deixe outras coisas importantes para trás. Porque o propósito, se a gente conectar ele ao nosso Ikigai, a gente está falando que é o equilíbrio da nossa vida. Que não adianta a gente dedicar muito tempo para uma coisa e de repente esquecer outras, deixar outras que também são importantes de lado com a justificativa. Estou fazendo isso porque isso faz parte do meu propósito. Então, deixar coisas importantes de lado para que você possa fazer outras coisas importantes que você acredita que esteja vinculado ao seu propósito, com certeza, no final da jornada, não vai te dar a satisfação que tanto você buscou. É meio que louco isso, mas quando a gente começa a perceber que existe propósito em tudo que a gente faz,
Desde a hora que a gente acorda, a gente para de querer ficar buscando uma situação ideal, uma condição ideal para que a gente possa viver o nosso propósito, ou falar que a gente vive do nosso propósito. Eu consigo perceber que, o meu propósito é poder aumentar o nível de consciência das pessoas para que elas possam viver as vidas delas conforme elas desejam, sem deixar de acreditar que realmente a vida vale a pena. Mas eu vou fazer isso só quando eu estiver com gente na minha sala de treinamento? Eu vou fazer isso somente quando eu estiver palestrando? Ou será que eu vou fazer isso no supermercado, na fila do banco, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha equipe? Será que eu vou fazer isso com um estranho? Será que eu vou fazer isso na igreja de uma forma voluntária? Quando a gente fala de propósito, a gente pode praticar o nosso propósito em qualquer ambiente que a gente desejar. Basta a gente ter clareza sobre o nosso papel no mundo. Se eu tivesse que perguntar para você, neste exato momento, qual é o seu papel no mundo? Se você tivesse que parar para responder isso para alguém verdadeiramente, eu nasci para... Qual seria o restante da resposta? Eu, Tati, nasci para aumentar o nível de consciência das pessoas, para que elas possam acreditar verdadeiramente que elas podem realizar qualquer desejo que elas quiserem, desde que elas façam a parte delas, desde que elas queiram pagar o preço, elas estejam aptas a pagar o preço. E você? O que você estimula nas pessoas? E você? Qual é a sua forma de contribuir com o universo? Nossa, Tati, mas eu pensava que, na verdade, viver de propósito seria uma coisa tão diferente. Eu pensei que fosse a gente acabar com a fome no mundo. Eu pensei que fosse a gente contribuir com as pessoas menos favorecidas também. Porque a partir do momento que você se coloca à disposição do outro, você está colaborando com um mundo melhor. Sim, você está ajudando a eliminar a fome no mundo, porque a partir do momento que as pessoas são mais conscientes, mais felizes, mais autorresponsáveis, é claro que elas também vão fazer a diferença no mundo. Então você está sendo uma gotinha no oceano que está fazendo toda a diferença. A questão é, não deixa a sua vida passar desapercebida para você. Não olha a sua vida como, nossa, é a vida que eu não queria, é uma vida que eu não me sinto vitorioso, que eu me sinto fracassado. Para com isso. Não se permita mais repetir esse tipo de afirmação para você de jeito nenhum, porque você é uma pessoa especial. Onde você está, da forma que você está, se é no seu emprego, seja diferença no seu emprego. Se é na sua igreja, seja diferença na sua igreja. Se é na sua família, faça a diferença na sua família. Se é na comunidade, faça a diferença na comunidade. Só não esqueça que você é uma pessoa especial e que já foi ungida pelo propósito desde o primeiro dia que você pisou os seus pezinhos aqui nessa terra. Passe a acreditar que você é, sim, a diferença no mundo, independente de quais sejam as suas habilidades. Eu compartilhei a minha, mas essa não é de longe a única habilidade para que as pessoas possam ver os seus propósitos. Muito pelo contrário, essa é uma das milhares, de dezenas de milhares de possibilidades de você fazer diferença nesse mundo. Então, depois que você ouvir esse podcast, talvez esteja ouvindo de manhã, talvez à tarde, talvez à noite, mas depois que você ouvir esse podcast, desliga e faz pelo menos uns 5 minutos de silêncio para que você reflita qual é o seu grande diferencial neste mundo. Independente da situação de vida que você esteja vivenciando, é sempre possível colocar os nossos dons, os nossos talentos em favor do universo. É a favor do mundo e é isso que eu desejo para você. Eu não quero nunca mais que você, ao ser questionado qual é o seu propósito, que você pense que você não tem propósito nenhum nessa terra, porque seria um equívoco muito, muito grande da sua parte. Muito pelo contrário, respira fundo e diga com todas as letras o grande motivo que te faz acordar da cama todos os dias, que te faz se sentir feliz, que faz se sentir forte, que faz se sentir destemido, destemida. Porque aí está ali o seu grande segredo, o seu grande Ikigai, a sua grande força. E quando você se sente forte,
você também deixa as pessoas ao seu entorno forte? Quando você se sente fraco, acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas à sua volta também não se sentem tão capazes. Então quer dizer que muita gente, mas é muita gente mesmo, depende de você, depende da sua escolha, de você acreditar verdadeiramente que você é uma pessoa extremamente especial, única e que com certeza absoluta veio para este mundo com uma missão individual que é totalmente sua. Não deixe essa missão passar desapercebida para você. A partir de agora, realmente compreenda que você, vivendo a sua vida de propósito, não é por propósito, é de propósito, porque você deseja fazer a diferença, você já está cumprindo o seu papel na humanidade. Espero que tenha feito sentido para você essa reflexão. Se você já curtiu o nosso canal, muito bom, ativa o sininho. Se você ainda não curtiu, vamos lá, vamos ajudar a nossa comunidade a crescer. Faz o compartilhamento desse vídeo para os amigos, nos grupos. Por quê? Por que não uma mensagem de puxãozinho de orelha e falar assim, que história é essa de você estar pensando que você não serve pra nada? Que história é essa de você achar que a sua vida é algo inútil? De forma nenhuma, ela faz toda a diferença sim, mas essa diferença precisa estar cravada aqui, dentro do seu coração. Não vai embora, tem muita coisa bacana pra gente poder refletir juntos no próximo podcast. Bora!